Bom, bom dia a todas e todos. Com muita honra, damos início à segunda aula do projeto Studium Generale, intitulada Acesso e Equidade no Ensino Superior, Políticas Educacionais de Inclusão Social. De imediato, eu passo a palavra para a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da URGS e diretora do Centro de Estudos Europeus e Alemães, para sua saudação inicial. Muito obrigado, Patrícia, e a todos que ajudaram a organizar esse evento. O Centro de Estudos Europeus e Alemães está muito contente de poder organizar e colaborar com a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para um ciclo de palestras inspirado lá na Universidade de Heidelberg, que tem esse nome, Studium Generale, né? Que é um ciclo de palestras de formação geral dos alunos. Realmente, a formação hoje jurídica, ela tende a ter uma interdisciplinariedade, vamos dizer, mas dirigida principalmente à economia, não é? E as ciências humanas, a sociologia, a política, a educação, elas ficam, de certa forma, empalidecidas, né? E nós queríamos retornar àquela formação realmente geral, para por quê? Porque as leis e o mundo jurídico, ele não pode ser dissociado da sociedade, das necessidades da pessoa humana, não é? Começamos esse ciclo justamente falando sobre a pessoa humana, sobre a dignidade dessa pessoa humana. E agora vamos ter uma série de palestras sobre a política de educação, a formação dos indivíduos, principalmente a educação superior no Brasil. Isto também é um ponto importante. O Centro de Estudos Europeus e Alemães, ele trata de temas universais ou de interesse da Alemanha, não é? Mas para o Brasil e para a América Latina. As nossas pesquisas, a nossa ciência, vamos dizer assim, ela deve estar voltada para a realidade brasileira, para as dificuldades e para a superação. Esse centro é o primeiro na América Latina, ele é o primeiro no Brasil e único no Brasil, não é? Então, ele é uma lição também em si, uma mensagem do governo alemão e do Ministério das Relações Exteriores alemães, que nós temos que adaptar a nossa ciência às necessidades brasileiras. E por isso estou especialmente contente por receber aqui uma das nossas maiores pesquisadoras brasileiras, que é a professora Clarissa Baeta Neves, que representa, na minha opinião, modesta, né, o que nós melhor temos desta união da ciência brasileira, da ciência mundial e da ciência, da solidez da ciência alemã, ela que fez sua formação, grande parte da sua formação na Alemanha, não é? Então, eu tenho não só um prazer como professora da Faculdade de Direito de dividir o CDA com a professora Clarissa Baetaneve, mas de aprender com ela. Então, realmente, eu sempre digo, né, que ela devia ser a diretora do centro, e não eu, né? Pela sua importância e pela sua contribuição, eu diria, magnífica a esse diálogo, um diálogo entre iguais, entre a ciência brasileira e a ciência alemã. Então, para nós, professor, é um grande prazer e muito obrigado por ter aceito participar desse debate. E outro detalhe que quero chamar aqui a atenção é que o Centro de Estudos Europeus e Alemães, que une a URGS e a PUC, ele é feito para as futuras gerações, para o que eles chamam de Nachwuchs, isto é, os cientistas que vêm depois. Por isso, teremos aqui a participação, e agradeço também muitíssimo, da professora Bruna Anraia, que representa essa continuação. A ciência não se faz numa geração apenas, né? Ela leva tempo que essas conquistas se multipliquem, e ela precisa, geralmente, dessa capilaridade, ainda mais para mudar uma realidade no país. Então, muito obrigado,
também, professora Bruna, por ter aceito este desafio de falar para um público diferente, que é o público da Faculdade de Direito, né? Mas que é um público ávido por entender melhor as nossas situações e idiosincrasias, né, do nosso sistema educacional. Então, muito, muito obrigado, e passo novamente a palavra à querida Patrícia Durante, agradecendo também a Camila e todos os nossos mestrandos que colocaram, doutoranda Targa, né, que colocaram, e as nossas alunas da graduação, que colocaram este Studium Generale em andamento. Patrícia, por favor. Bom, eu vou apresentar, então, as professoras de hoje. Como palestrante, a professora Clarissa Baeta Neves, que possui graduação em Ciências Sociais pela URGS e doutorado em Sociologia pela Universidade de Münster, na Alemanha. É professora associada da URGS, pesquisadora CNPq1C e coordenadora do grupo de estudos sobre Universidade da URGS. Como debatedora, a professora Bruna Cruz Anraia, doutora e mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela URGS. É professora da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, integrante do grupo de estudos sobre Universidade da URGS e colaboradora do Laboratório de Pesquisa em Ensino Superior da UFRJ. Passo, então, a palavra para a professora Clarissa, agradecendo imensamente por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos e todas. É uma grande honra poder fazer parte desse seminário Studium Generale, da iniciativa da professora Cláudia, do professor Drayton. Cumprimento a professora Cláudia e o professor Drayton por essa iniciativa, e uma iniciativa importante do CDA, e o que eu acho que merece destaque é o formato desse seminário, né? Porque nós, pesquisadores que fazemos parte do CDA, às vezes pouco convivemos em termos de pesquisa e dos resultados das nossas pesquisas. Então, essa é uma oportunidade, né, que não só os alunos, mas os próprios pesquisadores que fazem parte do CDA podem tomar conhecimento do que nós mesmos estamos fazendo, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, parabéns por essa iniciativa, né? E obrigada pelo convite para fazer parte agora dessa aula, né? Também gostaria de cumprimentar a Patrícia e a Camila, que organizaram esse evento e estão dando suporte aqui para nós, né? A Bruna, a professora Cláudia já apresentou, e a Patrícia, uma ex-doutoranda minha, e eu acho importante esse trabalho que a gente vem fazendo junto. Nós temos publicações conjuntas, então acho uma oportunidade ímpar de não só eu trazer um pouco da nossa da pesquisa, mas da nossa pesquisa. É uma pesquisa que a Bruna e eu fazemos juntos há bastante tempo. Na verdade, a Bruna começou como minha aluna de iniciação científica, fez mestrado comigo, doutorado, mas também tem experiências de pós-doc não, de doutorado sanduíche na Espanha, no Rio de Janeiro. Então, assim, ela tem outras experiências além da minha orientação, né? Também gostaria de dizer que nós somos do Grupo de Estudos sobre Universidade, GEL, que é um grupo que tem a sua base no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da URGS, mas nós temos também uma rede de GELs espalhados pelo Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, formado com ex-doutorandos nossos que foram orientados por nós, e também pelo GEL da faculdade, do Programa de Pós-Graduação em Educação, né, que a professora Maristela Dalpai Franco era uma das coordenadoras principais, a professora Arabella Oliven, Denise Leite, né? Então, os nossos ex-doutorandos, ao voltarem para suas instituições, criaram novos grupos de estudo sobre a universidade, por isso nós temos hoje uma rede de GELs, né? Bom, a pesquisa que a gente faz é dentro no ambiente, né, desse grupo de pesquisa,
E uma das pesquisas importantes que a gente vem fazendo é sobre a questão do acesso e equidade no ensino superior, né? Especialmente voltado para compreensão e análise das políticas educacionais de inclusão superior. Então, esse é o tema que eu trago para vocês hoje, né? Convidei a Bruna para participar, nós trabalhamos a palestra juntas, e ela depois vai fazer um debate, trazendo mais algumas questões para a nossa aula de hoje, né? Eu trouxe alguns PowerPoints, um PowerPoint com slides, né? Que eu acho que fica melhor visualizando a temática, então eu passaria já para a apresentação do tema de hoje. Muito bem. Pode passar pelo próximo. Eu trouxe aqui, para contextualizar um pouco o nosso tema, alguns dados de início sobre a questão do ensino superior, né? Então, uma primeira constatação que a gente pode fazer é que no Brasil ocorreram muitos avanços nos níveis de escolaridade. Nós temos hoje uma universalização do acesso ao ensino fundamental, acesso, né? Não, está em 99,5%, né? Temos uma diminuição da parcela de jovens sem o ensino fundamental, aumento dos concluintes do ensino médio, apesar de ainda ser muito baixo, mas já constatamos um aumento importante. No entanto, seguem vários gargalos. Por exemplo, a evasão no ensino médio é muito alta, né? E temos aqueles famosos nem, né? Nem estudam, nem trabalham, e o acesso ao ensino superior é bastante restrito. A meta para 2014 era de taxa líquida de matrícula de 33% da população de 18 a 24 anos, e a bruta de 50%. E vejam onde é que nós chegamos. Em 2010, nós tínhamos 10% de taxa líquida, aumentou para 18% em 15, e em 19 não deve ter mudado muito, porque nós praticamente paramos tudo com a pandemia, nós estamos com 21,4% da taxa líquida de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. E a taxa bruta passou de 31 em 2012 para 37,4 em 2019. Ou seja, estamos bastante longe da meta que era para ser atingida em 2020. Nós já estamos em 21. Próximo. Eu trouxe aqui também para vocês, para compreensão melhor da importância das políticas de inclusão, uma breve caracterização sobre o nosso sistema de ensino superior, né? Nós temos alguns marcos relevantes que eu gostaria de destacar rapidamente aqui. Primeiro, é a reforma de 1968, né? Foi a reforma que realmente mudou um pouco a cara do nosso ensino superior, aboliu a cátedra, introduziu o departamento, definiu a universidade como forma preferencial de organização do ensino superior. Desde lá, nós temos a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, consagrou a autonomia universitária, instituiu o regime de créditos, matrícula por disciplina, a organização fundacional e a racionalização da estrutura e do funcionamento. Então, o formato da nossa universidade foi dado pela reforma de 1968. Posteriormente, na Constituição de 1988, essa estrutura do sistema de ensino superior no Brasil foi legalmente estabelecido e depois normatizada na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Também foi estabelecido, desde a Constituição, a gratuidade
de ensino nas IES públicas, né? Definiu-se ainda uma vinculação de receita tributária para manutenção e desenvolvimento do ensino público federal e assegurou-se a iniciativa privada a participação na oferta de ensino superior dentro dos limites fixados na lei. Na reforma, havia um detalhe que dizia que, preferencialmente, as instituições de ensino superior deveriam se dar na forma de universidades, né? Mas o que aconteceu de lá para cá foi um pouco diferente, né? Havia muita pressão pela expansão do sistema, que era bastante restrito naquele período, né? E a expansão, em vez de se dar pelo setor público, se deu pelo setor privado, né? Então, nós temos um contraste que marca o nosso ensino superior, né? Que é essa coexistência de um segmento de instituições públicas mantidas pelo poder público, federal, estadual e municipal, que oferece ensino gratuito, e de um segmento de instituições mantidas pela iniciativa privada, que se sustenta principalmente com a cobrança de mensalidades. Esse segmento é diferenciado, é amplamente majoritário em termos de matrícula e número de instituições, como a gente vai ver logo a seguir, né? E um regime de financiamento que, por enquanto, se mostra incapaz de sustentar um processo consistente de inclusão social. Próximo. A expansão, ela foi... Eu trouxe esse slide porque dá uma boa ideia de como se deu a expansão após a reforma universitária, ou seja, na década de 70, 80, 90, até a década de 2000. Ela se deu muito ao sabor da demanda e da oferta. E nessa dinâmica, né, o papel preponderante que impulsionou a expansão foi o setor privado, né? Então, até o início dos anos 80, nós temos uma primeira onda de expansão, que vocês podem observar ali, de 60 até 80. 80 é a famosa década perdida, não aconteceu muita coisa, e retomou-se o crescimento a partir do final da década de 90, e vocês podem observar pelas barras vermelhas a explosão que teve no ensino superior privado. Então, o setor privado é que vai marcar até meados até final, digamos, da primeira década de 2000, o padrão de expansão, né? Passa adiante. Nós não tivemos outra reforma nesse período, né? Mas tivemos algumas ações, digamos assim, do governo federal na década de 2000, muito em função de incrementar a expansão também do setor público, né? E de alterar o processo, por exemplo, de acesso, né? Porque eu vou mostrar agora alguns dados para poder entender por que essas medidas que eu vou apresentar depois foram importantes. Então, vejam qual é o resultado. Esses dados são atuais, né? Do último censo, 2019. No Brasil, o maior sistema é o privado, em termos numéricos, né? Nós temos 2.306 IES privadas e predominam as faculdades, né? As famosas faculdades isoladas, em mais de 80%. No setor público, nós temos 302 instituições, sendo que 43% são estaduais, né? E aí tem as importantes estaduais paulistas, né? Em Minas, aqui também a nossa UERGS, as federais, com 36%, e as municipais, em menor número, com 19%. Mas é interessante observar que, entre as IES públicas, a maioria é universidade, tá? E não faculdades, que é o contrário no caso do setor privado. Em termos de matrículas, nós temos hoje um total de 8.603.000 estudantes matriculados,
sendo que 75% da matrícula é em IES privadas. E esse número não tem se alterado, apesar de políticas como o REUNE, no caso do ensino superior público, essa relação entre público e privado não tem se alterado. Então, 75% nas IES privadas, 24,2% em IES públicas, 15% em federal, 7% estadual, 1% em municipal. Do total desses 8 milhões de estudantes, 71% das matrículas são presenciais, 28,5% já são à distância. Tem crescido muito o número de alunos matriculados cursando cursos à distância. 66% dos matriculados cursam bacharelado, 19% licenciatura e 14% o setor tecnológico. De 2009 a 2018, temos, então, aumento de número de matrículas de 47% na rede privada e 36% na rede pública. Pode passar outros slides, que daí a gente vai... Aqui eu trouxe uma expansão das matrículas agora, né? Em termos de barra, e a gente pode ver que há um acréscimo, digamos assim, mais ou menos constante, pequeno, mas a cada ano tem um pouquinho de matrícula. A grande preocupação é que agora, com a pandemia e com essa confusão entre ensino remoto e suspensão de aulas e tudo, não se sabe como é que está a matrícula em termos, né, se continua o acesso ou se há a desistência bastante. O que se sabe é que há uma grande evasão nas IES privadas, em função de toda a situação econômica, né, perda de em torno de 10% de matrículas em várias das IES importantes no setor privado. Seguinte. Bem, aqui nós já vou entrar na questão da diversidade e da inclusão social. Então, o que eu quis mostrar é que nós temos um sistema público-privado, a maior parte da matrícula é no setor privado, que a pessoa, então, precisa pagar a matrícula, né, a mensalidade. O setor público vem crescendo muito lentamente, né? Então, essa proporção de 75, 25, ela é constante, há bastante tempo já. E é em função também dessa situação que se começa a pensar de que modo a gente pode aumentar a matrícula, seja no setor público e privado, porque mesmo com 8 milhões de estudantes, isso significa ter apenas 20 e poucos % da faixa etária de 18 a 24 no ensino superior. Você tem muita gente ainda fora do ensino superior. Bem, o tema da diversidade, da inclusão, começou a fazer parte, digamos assim, da agenda da educação superior no Brasil, na promulgação da Constituição Federal de 1988, né? Digamos assim, na sequência da Constituição, com o fortalecimento do debate nos meios intelectuais, movimentos sociais sobre a diversidade, discriminação reversa, igualdade racial de oportunidades, diferenças, enfim, sobre as diferentes formas de concretizar uma maior inclusão, né? Esses fatores, eles perpassaram os anos 1990, ganhando força na década de 2000, especialmente em movimentos sociais impulsionados pela questão racial, né? E no Brasil, então, todo o debate sobre diversidade e inclusão começa com a questão racial, né? Mas que era a inclusão de negros na universidade. Mas logo o debate foi ampliado para incluir também a questão de renda, né? Essa questão racial, ela foi
digamos, fomentada, né, no início dos anos 2000 por 3 acontecimentos que eu só vou mencionar aqui, a gente pode retomar mais tarde, se necessário. 3 importantes acontecimentos, que foi a iniciativa presidencial no ano 2000, reconhecendo o Brasil como um país racista. Lembro que até então, né, se dizia que o Brasil era um país de democracia racial, né? Não é bem assim, o Brasil é um país racista, né? Teve uma importante atuação de movimentos sociais e eventos internacionais que foram fundamentais para ampliar esse debate, que é a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban. Nessa conferência, né, a ideia das cotas mereceu um destaque especial e serviu de estopim para deflagrar um acalorado debate público, né? Desde então, as políticas de ação afirmativa são compreendidas como um importante mecanismo de correção de desigualdades sociais. Próximo. A questão que se coloca é como o sistema de ensino superior pode garantir direitos sociais e produzir situações de maior equidade e inclusão. Nós, no nosso grupo de pesquisa, discutimos diferentes teorias, conceitos, como direitos sociais, equidade, inclusão social, exclusão, né? Mas eu trago para hoje, eu trouxe só um aspecto que tem a ver com princípios que dominam a concepção de políticas de acesso ao ensino superior, de 2 autores, Glancy e Guastelec, de 2007, que falam que são 3 princípios que dominam o acesso. Isso não no Brasil, no mundo. No mundo, né? Primeiro, o princípio herdado. Segundo, o princípio da igualdade de direitos e o princípio da igualdade de oportunidades. Esse princípio de mérito herdado, ele, em épocas passadas, significava que o acesso era restrito a alunos academicamente selecionados com base no mérito, mas esse mérito tinha que ser herdado, dependendo de circunstâncias, como a sorte de ter nascido em grupos ou categorias socialmente favorecidos. Ou seja, os alunos eram academicamente selecionados somente se eles pertencessem a determinados grupos dominantes na sociedade. Na sequência, um outro princípio começou a dominar as formas de acesso do ensino superior, que era a forma de aplicação da igualdade de direitos. Nessa fase, todas as barreiras formais em relação a sexo, grupos étnicos, raciais, grupos sociais são eliminados. O princípio filosófico predominante é que o acesso é regulado apenas por mérito. Nessa fase, o ingresso dá-se por meio da aprovação em processos seletivos, provas dissertativas ou objetivas altamente competitivas. Esse foi o caso da nossa situação, né, com o vestibular até antes da entrada das políticas afirmativas. Um terceiro e atual princípio, na maioria dos países ocidentais, é caracterizado por uma ênfase na igualdade de oportunidades. Cada vez mais é reconhecida a necessidade de ir além da igualdade formal dos direitos e ter em conta as diferenças na estrutura de oportunidades. Além do mérito, portanto, outras variáveis precisam ser consideradas no processo de seleção para acesso ao ensino superior, como a questão racial, a renda, diferentes trajetórias escolares, as desvantagens sociais. É nesse contexto que as formas de ação afirmativa são legitimadas, né? Um importante sociólogo brasileiro, Guimarães, afirma que as políticas afirmativas não visam eliminar os mecanismos de seleção por mérito, mas corrigi-los. Um outro autor fala:
o que o programa de cotas faz, de um modo geral, é introduzir um novo elemento para a escolha entre os alunos aprovados do grupo a ser contemplado com uma vaga na universidade. E eu trouxe aqui para vocês uma definição do Gomes. Ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, origem nacional, bem como corrigir os efeitos presentes na discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e emprego. As políticas afirmativas, elas não se restringem, claro, ao ensino superior. Nós temos políticas afirmativas no mercado do trabalho, nós temos em partidos políticos, nós temos em órgãos de governo, mas eu aqui vou me restringir, então, às políticas afirmativas vinculadas ao ensino superior, né? A gestão e implementação de políticas de igualdade de oportunidade envolvem, sem dúvida, uma divisão complexa e variável de responsabilidade entre o governo e as instituições de ensino superior. Esforços no financiamento da equidade de acesso refletem essas relações em mudança, como, por exemplo, a criação das políticas de inclusão no Brasil, né? É importante ainda compreender a relação das políticas inclusivas com as formas de ingresso adotadas para o acesso, né? Então, no caso, as políticas de inclusão que foram criadas no Brasil, elas têm a ver com as formas de acesso, tá? Então, deixar isso bem claro. No Brasil, nós temos, então, duas políticas importantes de inclusão social, que são as cotas no setor público e o programa ProUni, Programa Universidade para Todos, criado no setor privado. Pode passar? Antes de comentar as cotas e o programa ProUni, eu só queria dizer que o governo ele também criou uma série de outras medidas para facilitar, digamos, o acesso ao ensino superior. E aqui eu só vou mencionar, porque nós não temos tanto tempo, é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A nota final do Enem vai servir para seleção de estudantes para o ProUni, programa ProUni, e também, mais recentemente, muitas universidades públicas, em vez de realizar vestibular, também usam a nota do Enem para fazer a seleção dos estudantes para as vagas disponíveis, né? Uma outra medida importante é o Sistema de Seleção Unificado, SISU, que distribui vagas dentre as instituições públicas para alunos de qualquer região, pela nota do Enem também, né? Ainda no setor público, desculpa, nós tivemos o programa REUNI, que foi um programa digamos assim, de melhoria do setor público, mas visando especialmente a criação de novos cursos, novas vagas, concurso para professores, criação de campi, criação de novas instituições. O REUNI foi um programa que ocorreu de 2007 a 2012. Então, essas medidas todas foram tomadas, como eu comentei mais cedo, nós não tivemos outra reforma, né? Mas nós tivemos várias medidas que foram adotadas pelo governo federal na década de 2000 em diante, né? Para, digamos assim, incrementar, possibilitar novas maneiras de acesso ao ensino superior, eliminando aquela barreira que era muito complicada, que é o vestibular. Lembrem-se, um outro elemento também que eu acho que a gente deve lembrar aqui, é que nós temos um sistema bastante perverso também, né? A maioria dos jovens estudam no Brasil nas escolas públicas, as escolas fundamentais e médias
do ensino privado são pagas, são caras, né? Então, nós temos pessoas, os jovens que vêm de famílias mais bem aquinhoadas, têm acesso ao ensino privado fundamental e médio, e a grande maioria da população tem acesso apenas ao ensino público, que todos sabem que é de muito má qualidade, com raras exceções. Quando chega no ensino superior, essa relação se inverte, né? Quem tem acesso a um bom ensino público, né, às universidades públicas, era quem tinha melhor formação no ensino médio. Logo, então, esses jovens que tinham uma formação no ensino privado é que tinham acesso ao ensino público de melhor qualidade, né? Então, esse também é um motivo que se começou a questionar uma certa injustiça, né, nesse acesso ao ensino superior, né? E de que modo se poderia, então, sem eliminar o mérito, por isso aquele terceiro princípio é importante, sem eliminar o mérito, mas fazendo mais justiça, né? Trazendo políticas que poderiam ajudar a, digamos assim, a diminuir as desigualdades e favorecer, então, aqueles que não teriam acesso ao ensino superior. Então, os dois programas mais importantes que foram criados, né? O primeiro é um programa de cotas, e é interessante, porque as cotas, até 2012, eram de iniciativa das universidades, né? Com exceção de alguns estados que criaram leis estaduais implementando as cotas. Então, eu trago só aqui como exemplo, 2001, a Lei 3.708 do Estado do Rio de Janeiro reservava 40% das vagas das universidades estaduais para negros e pardos. Mas, na maioria das universidades federais estaduais, né, não era lei, quem definia o programa de cotas eram os conselhos universitários, né? A URGS entrou, a nossa universidade entrou no programa de cotas em 2007, e as cotas, os critérios eram muito variados. Algumas universidades tinham cotas só raciais, outras tinham cotas só sociais, outras combinavam cotas raciais e sociais, e as estaduais paulistas, elas têm um modelo de acréscimo de bônus, é um pouco diferente da reserva de vagas por cotas raciais ou sociais. Também uma coisa que é importante mencionar, que nesse período havia uma grande discussão, afinal, quem é negro, né? Aí tem aquele famoso caso da Universidade de Brasília, que fazia identificação por fotos. E aí, dois irmãos gêmeos, um deles foi aprovado num curso, eles se matricularam em cursos diferentes, ou se candidataram em cursos diferentes, e o outro, gêmeo dele, não foi aceito, né? Então, isso aí deu muita polêmica, muita discussão, e aí se decidiu por autodeclaração, né? É o que até hoje vale a autodeclaração. Em 2012, teve a lei de cotas, né? A lei 12.711, tá? Foi sancionada, e a partir daí foi definido que todas as universidades públicas federais e os institutos técnicos federais precisavam reservar no mínimo 50% das vagas, né? Ao mesmo, paralelamente, corria no Supremo Tribunal Federal uma enorme discussão sobre a constitucionalidade ou não das cotas, né? Mas, enfim, foram vários processos de partidos, de instituições, né, pedindo o fim das cotas, né? Mas, enfim, o Supremo Federal, no mesmo ano em que a lei foi aprovada, também aprovou por unanimidade a constitucionalidade das cotas raciais. Pode passar? Aqui tem um gráfico da distribuição atual das cotas, que foi alterado em 2016. Eu acho isso aí uma
muito complicado, né? Realmente há uma sobreposição de tantos recortes, né? Famílias com até 15 salários mínimos per capita, renda familiar acima de 15 salários mínimos per capita, não, desculpa, 15, 1,5. Pessoas pretas, pardas, indígenas, vagas sem corte racial, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Bom, enfim, são 8 grupos que as cotas hoje precisam, digamos assim, a distribuição das vagas precisa atender esses 8 grupos diferentes, né? Essa sobreposição, na minha opinião, acaba criando dificuldades na operacionalização, o que pode fazer com que, na prática, alguns formatos de cotas não sejam preenchidos na sua plenitude, né? Essa alteração normativa das cotas, no entanto, mostrou que, desde 2016, a quantidade de vagas para cotas ultrapassou a da ampla concorrência, para poder cumprir a lei, né? Hoje nós temos as IES públicas federais com mais de 52% das vagas, ou seja, para além dos 50%, estão em 52% de vagas são reservadas para cotas. Pode passar? Agora, o ProUni, rapidamente. O ProUni é um programa, fala bolsa de estudos, mas a palavra não é bem adequada, porque não é o aluno que recebe a bolsa. Quem recebe, em verdade, a bolsa é a instituição, ou seja, o aluno não precisa pagar o curso, né? Então, mas fala-se bolsa no setor privado, que é uma bolsa ou de isenção total do curso, ou seja, o aluno não paga nenhuma mensalidade, ou parcial, de 50%. O aluno que tem uma bolsa parcial, ele pode também requerer um auxílio do FIES, que é o Fundo de Financiamento do Estudante Superior, para cobrir esses outros 50%. Esse programa é destinado a pessoas com baixa renda, negros, indígenas, pessoas com deficiência, professores da educação básica pública. Tem alguns critérios para acessar essa bolsa. A bolsa integral exige uma renda familiar per capita não superior a 1,5 salários mínimos, e a bolsa parcial pode ser concedida para estudantes com renda per capita familiar de até 3 salários mínimos. O candidato é selecionado por sua pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio, um mínimo de 450 pontos, ele tem que ter e não pode zerar a redação. E a adesão das instituições é voluntária. Nas nossas pesquisas, foi muito interessante, quando nós entrevistamos alunos beneficiários do ProUni, né? E a gente perguntava, né? Mas quem é que arrumava essa papelada? A minha mãe é que me ajudava, porque é bastante papel que precisa ser apresentado, né? Especialmente para comprovar a renda familiar. E aí dá muita confusão também, porque a renda familiar per capita, por exemplo, tem uma sobrinha que mora com a família, né? Ela é contada, mas, em verdade, a renda dela não deveria ser incluída. Então, há bastante questões, digamos, que complicam essa exigência da comprovação da renda familiar, mas, de um modo geral, as famílias têm colaborado com essa informação. Pode passar. Agora, alguns resultados, né, das políticas de inclusão. Aqui eu gostaria também de chamar a atenção, assim, ó, esse é um grande problema para nós, pesquisadores, achar os dados, né? E até 2018, o INEP, que é uma importante base de dados, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira, que faz a coleta de dados, os censos, né? Havia, digamos assim, os censos eram feitos, né? E dava para confiar nos dados, né? Agora, nos últimos anos, a troca de direção no INEP foi muito grande.
os censos, por exemplo, não estão acontecendo, tem problemas na apresentação dos dados, então a gente precisa catar daqui e dali para ver se consegue os dados. Com relação, isso dados, digamos, secundários. Com relação a dados de cotistas, até bem pouco tempo foi muito complicado fazer pesquisa sobre os cotistas, porque as universidades não davam as informações. Eles diziam que eram informações sigilosas, que não podiam expor o cotista, né? Mas hoje isso também, digamos, já melhorou. Por exemplo, a URGS tem um departamento, né, que acompanha os cotistas e faz análises periódicas sobre desempenho dos cotistas, que é importante para ver onde estão os gargalos, onde é que é necessário ajustes na política, né? Então, eu trago aqui alguns dados. Esse dado eu consegui mais recente, de 2009, de um estudo do IPEA. De 2005 a 2018, foram ofertadas pelo ProUni. Lembre-se que o ProUni é só setor privado, né? 2 milhões de bolsas, 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil bolsas, das quais 69% eram bolsas integrais e 31% eram bolsas parciais. Destas bolsas, 82% eram para cursos presenciais, então a maioria do pessoal do ProUni prefere cursos presenciais e 18% para IAD. 73%, no entanto, estuda em cursos noturnos. Lembre-se, o ensino privado, ele tem um número bem maior de cursos noturnos do que a oferta diurna, 20% matutinos. A região sudeste é a que concentra o maior número de bolsistas, com 48%. Ainda os brancos têm 43%, pardos 41%, pretos 12,6%, né? E, por gênero, 54% são do gênero feminino e 46% do masculino. Pode passar. No caso das cotas, né, nós temos que, em 2012, havia mais vagas na ampla concorrência do que na oferta de cotas. E isso muda em 2016, né, quando o número de oferta de vagas por cota ultrapassa a ampla concorrência. Em 2018, então, nós temos 52% das vagas reservadas são para cotas, e em maior número as vagas com recorte racial. Tá? E nas universidades estaduais, a reserva de vagas foi de 37%. Tem um grupo de estudos muito importante, que é o GEMA. Os dados são recentes, a publicação é de 2020, né? E eles fazem, esse grupo de estudos, eles fazem análises e atualizações atuais sobre a questão dos cotistas nas universidades públicas federais e estaduais. Pode passar? Esse dado aqui, infelizmente, eu não consegui. O censo de 2019, 2018 não trazem esse dado, por isso eu trouxe o de 2015, para entender um pouco como é que se dá a distribuição dos alunos pró-unistas ou cotistas pelos cursos. Então, o que a gente observa? Os alunos beneficiados pelas bolsas ProUni, na sua maioria, escolhem carreiras que deem algum retorno econômico. Então, ciências sociais, negócios e direito, tem 45% dos alunos pró-unistas, segue saúde e bem-estar social, depois vem as engenharias, educação e matemática, humanidade e serviço em menor percentual. Já os cotistas, a maioria dos cotistas escolhem educação, 24%, seguido de ciências sociais, negócio e direito, 22%, depois as engenharias, matemática, agricultura e veterinária, nas públicas é um percentual mais alto, humanidades e artes e serviços, seja entre cotistas e pró-unistas, a escolha
reduzida, né? Eu só lembro que as licenciaturas, a maioria das licenciaturas está no setor público, são 30% dos cursos são licenciatura no setor público, enquanto que no setor privado as licenciaturas são 18%. Tá? Próximo. Então, já chegando no final, eu trago aqui alguns limites e alguns desafios. O primeiro limite é essa mútua dependência que se estabeleceu entre o setor privado no ensino superior e o governo federal. Mas essa parceria ela é imprescindível para ampliar o acesso dos jovens, né? O programa ProUni foi muito criticado, né? Por exemplo, dizendo que mas seria muito mais importante se o governo federal, em vez de dar isenção de impostos, porque essas bolsas, a instituição privada, ela concede, ela, digamos assim, libera a mensalidade porque ela, em verdade, ganha uma isenção de impostos, né? Então, isso foi muito criticado, né? Mas, por outro lado, como é que o setor federal, em que condições ele teria para absorver uma matrícula muito além do que ele já suporta, né? Então, a ideia dessa parceria segue imprescindível. O segundo limite está relacionado ao freio que o financiamento público para estudantes matriculados em IES privadas vem sofrendo nos últimos anos, em meio a um período de elevação das taxas de desemprego e de desaceleração da economia no país. O momento atual é de retração econômica, de encolhimento de políticas para a educação em geral, mas de modo muito especial para o ensino superior. Nós todos sabemos os cortes que vêm acontecendo nas universidades federais, né? A diminuição, por exemplo, de recursos do FIES. Então, são todos elementos que, claro, alguns vinculados, né, ao momento que a gente vive agora de pandemia, e outros a momentos da própria política do atual governo de não valorização da educação e também não valorização da educação superior e não valorização da ciência. Outro? Então, para consideração final, eu diria que a redução das desigualdades através do sistema educacional é um processo longo e complexo. As políticas de inclusão social operam a redistribuição das oportunidades de acesso ao ensino superior, guiando-se pela equidade entre os grupos sociais e raciais. Asseguram o direito social à educação e a inclusão de grupos que antes não tinham perspectivas de uma formação profissional de nível superior e viabilizam a sua representatividade em distintos espaços e também a sua mobilidade econômica. As duas políticas podem ser entendidas como formas de superar a situação de exclusão presente no ensino superior. Contudo, é importante que elas não fiquem restritas a garantir o acesso a este nível educacional. É necessário também que elas acompanhem e apoiem os estudantes beneficiados até a conclusão do curso. Muito obrigada. Muito obrigado, somos nós que Passei agradecemos. demais o tempo? Não, imagina. Muito obrigado, somos nós que agradecemos essa brilhante aula, uma aula magna, realmente, que nos mostra os desafios, mas também já uma evolução importante, né, em relação à realidade brasileira. Muito obrigado, professora Clarissa, por este, realmente, é um prato cheio, né, sobre a evolução e também as dificuldades, né, deste acesso igualitário, ou pelo menos de igual oportunidades. Acho que estamos caminhando, como disse, é longo, né, o desafio. E, nesse sentido, gostaríamos muito de ouvir a colaboração da professora Bruna, já iniciando, então, os debates. Eu também tenho umas perguntas, mas primeiro passaria a palavra à professora Bruna, por favor. Bom dia. Muito obrigada, professora Cláudia.
Bom, primeiramente eu gostaria também, né, de parabenizar, desejar bom dia a todos e todas, né, e parabenizar a iniciativa, né, da professora Cláudia, do professor Drayton também, a Faculdade de Direito e o Centro de Estudos Europeus Alemães pelo projeto, né, Studium Generale. Eu entendo também que a promoção dos estudos interdisciplinares, ela é uma iniciativa que merece, né, elogio, porque propicia justamente o olhar crítico, o diverso, né, sobre essa complexidade que é a realidade, e também promover o diálogo, o que são aspectos cada vez mais necessários, né. Eu gostaria também de agradecer pelo convite para atuar como debatedora, né, nessa ocasião. É sempre um prazer reencontrar a professora Clarissa e aprendo sempre muito, né, com ela. Ela é uma grande pessoa e profissional que tive a oportunidade de colaborar há algum tempo, então é um reforço aqui, né, esses pontos, e fico feliz, então, pela oportunidade. Eu acredito que a própria palestra da professora Clarissa é bem ilustrativa sobre todo o conhecimento e as importantes contribuições que ela faz à área também, como bem mencionou a professora Cláudia anteriormente também, a importância dela como socióloga, tanto no Brasil e nas colaborações, né, Brasil-Alemanha. Bem, eu vou ter então aqui, passo a fazer alguns comentários, passar também alguma questão, né. Eu posso, então, diante, né, do que eu acabei de mencionar, eu acredito que eu tenho aqui uma tarefa que não é simples, mas a que eu ainda espero que possa contribuir para as reflexões também que possam surgir a partir dos elementos que foram apresentados pela professora Clarissa na exposição. E então eu pretendo fazer isso a partir de 3 pontos, né. O primeiro ponto que eu destaco aqui seria a questão, né, da diferença e da desigualdade. Entendo que o panorama histórico da educação brasileira e do sistema de ensino superior do país, que foram muito bem apresentados pela professora Clarissa, eles permitem refletir sobre a passagem da diferença para a desigualdade, ou quando uma, né, pode se converter em outra. E a respeito, então, desse fenômeno da passagem da diferença para a desigualdade, eu penso também que seja importante, seja pertinente fazer a menção a um sociólogo contemporâneo, Bernard Lahir. Para ele, né, o Bernard Lahir chama atenção para o fato de que são determinadas condições históricas que podem transformar uma diferença numa desigualdade. Então, a distribuição diferenciada de determinados bens se converte em desigualdade quando esses bens se tornam desejáveis de forma amplamente compartilhada. Logo, não poder acessar esses bens torna-se uma deficiência e uma injustiça. Aqui, então, saliento, né, que as instituições escolares dos variados níveis, elas resultam também de certas condições históricas e se encontram inseridas nessas condições, assim como os próprios efeitos que essas instituições são capazes de produzir. Isso se torna ainda mais evidente, né, no presente momento histórico das sociedades ocidentais, em que as instituições de ensino desempenham um papel central na reprodução social. Então, não apenas, né, o acesso à educação é desejável pelo estudante e pela sua família, e em virtude dos conhecimentos que se pode adquirir nas instituições de ensino, como também a escolarização se torna desejável pelo mercado de trabalho e uma exigência crescente dele. E como o emprego, o exercício de uma função remunerada é o principal meio para a garantia de sobrevivência de quase totalidade das famílias, a escolaridade também se torna um diferencial no processo de concorrência e na conquista de um posto. A educação se torna, então, ainda mais desejável. E é importante voltar outra vez à relevância do saber, né? Que é sustentada por Norberto Bobbio, politólogo, né? Na obra Era dos Direitos. De acordo com Bobbio, nós entramos numa era em que é chamada de pós-moderna,
e é caracterizada pelo progresso vertiginoso e irreversível da transformação tecnológica e também tecnocrática do mundo. O crescimento do saber, diz ele, só faz aumentar a possibilidade do homem dominar a natureza e também os outros homens. E eu complementaria ainda essa afirmação dizendo que o crescimento do saber permitiria não apenas dominar, como também resistir a arbitrariedades com que nós podemos nos deparar. Então, quando nós olhamos para a realidade educacional brasileira, entretanto, nós verificamos que o ingresso e a transição entre os diferentes níveis do sistema de ensino não são livres de obstáculos e desafios. Como apontado pela professora Clarissa, verificam-se então gargalos e as taxas de matrícula na educação superior ainda estão bastante distantes daquelas metas traçadas nos planos de educação. A discussão, então, sobre o funcionamento do sistema de ensino, em termos de estrutura, formas de ingresso, políticas de acesso e permanência, entre outros aspectos, então se torna fundamental. É preciso, então, verificar em que medida, né, o funcionamento do sistema de ensino superior se mostra coerente com os direitos sociais que são proclamados e em que medida o funcionamento do ensino superior ele também se mostra capaz de garantir esses direitos aos mais diversos grupos populacionais. E outra vez eu cito Bob, então, que afirma, né, que o problema real que temos que enfrentar agora seria o das medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção desses direitos. E especificamente aqui nós falamos das políticas educacionais de inclusão social. Então eu passo ao segundo ponto da minha fala, né, que seriam as políticas públicas e a equidade. A exposição da professora Clarissa nos permite, então, conhecer mais sobre duas políticas promovidas pelo Estado brasileiro e vigentes no ensino superior, o ProUni e as cotas, que, como ela mencionou, né, a nível federal, elas passam a ser regulamentadas por uma lei a partir de 2012. Essas duas políticas, elas se configuram como políticas públicas, porque elas são iniciativas governamentais que criam, então, medidas administrativas ou jurídicas que atuam num campo específico, o campo educacional, né? E elas se desenrolam no setor público e no setor privado. Como nos apresentou a professora Clarissa também, essas duas políticas, elas têm ainda como objetivo a promoção da equidade, de acesso e permanência no ensino superior. E quando se fala em equidade, eu penso que seja importante também chamar atenção para alguns aspectos. Em primeiro lugar, a falarmos em equidade, né, implica em reconhecer que, ainda que a igualdade deva ser almejada, existem obstáculos diversos para sua efetivação, ou para a concretização da igualdade formal. Então, se reconhece que a desigualdade de pontos de partida na concorrência por um determinado bem, nesse caso, o acesso, por exemplo, a uma vaga, a uma oportunidade de acesso ao ensino superior. Então, a desigualdade de pontos de partida na concorrência por esse bem, por ela existir, então, deve haver a ser feita a atribuição, né, de um tratamento diferenciado entre os grupos. Em segundo lugar, um aspecto a se destacar é que, ao se reconhecer tais desigualdades, né, e ao se buscar abrandá-las, é preciso identificar as variáveis que devem estar, então, no centro da intervenção. E a esse respeito, também penso que seja importante ressaltar uma afirmação de Amartya Sen, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, em 1998, também um dos idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo ele, as vantagens e desvantagens relativas que as pessoas têm, comparadas umas às outras, né, elas podem ser julgadas em termos de muitas variáveis, sendo características externas ou pessoais, né? Por exemplo, suas respectivas rendas, riquezas, liberdades, recursos, e assim por diante. E se por um lado, então, há essa pluralidade de variáveis que nós podemos focalizar ou variáveis focais, né, pluralidade de
variáveis focais que podem ser observadas quando avaliamos a desigualdade entre as pessoas. Por outro lado, também a definição do desenho de políticas inclusivas depende da escolha dessas variáveis, que serão objeto, né, que estarão no foco dessas intervenções, o que determina, então, o público-alvo a ser contemplado por elas. Como bem destacou, então, a professora Clarissa, as variáveis renda, raça e compleição física são aquelas que estão no centro desses processos de criação e implementação dessas políticas públicas que visam, então, a correção da desigualdade de acesso ao ensino superior no país. Esses processos, né, entretanto, eles não são livres de controvérsias e desafios. Passo, então, ao terceiro ponto da minha fala, que seria justamente relativo às ações afirmativas em debate. E aqui eu passo a dar, dou especial atenção às cotas nas universidades públicas, né? Bom, diferentes estudos sobre esse tema, inclusive alguns deles realizados, né, pelo GEL, coordenado pela professora Clarissa, diferentes estudos acompanharam experiências de ação afirmativa em instituições de ensino superior públicas ao longo dos anos, públicas e privadas. Mas esses estudos evidenciaram que, apesar dos incentivos governamentais e da adesão voluntária dessas instituições a programas de ação afirmativa antes da lei federal, esses programas não eram consenso dentro ou fora desses espaços. E no âmbito jurídico, como a professora Clarissa mencionou, inclusive nós tivemos um importante marco nessa discussão, que é o julgamento das ações judiciais, de algumas ações judiciais pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço uma retomada, né, para aqueles que desconhecem esses eventos. Em abril de 2012, o Supremo julgou a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 186, que alegava a inconstitucionalidade do sistema de cotas raciais que era vigente na Universidade de Brasília. Os argumentos do requerente naquela ocasião, eles foram derrubados e a ação ela foi julgada improcedente. Como as ações afirmativas desse tipo foram declaradas constitucionais pela unanimidade dos ministros, né, à época, e que entenderam que as ações afirmativas respeitavam o princípio do mérito, entre outros princípios, essas políticas públicas puderam ter continuidade. O ProUni, do mesmo modo, em julgamento que sucedeu, né, ao julgamento da DPF 186, o próprio ProUni se beneficiou dessa decisão como uma ação afirmativa. Pode-se dizer que essas variáveis, as variáveis raça e renda, foram reconhecidas como acertadas para estarem no centro das medidas governamentais. E pouco depois do julgamento realizado pelo STF, em agosto de 2012, é que é sancionada a lei de cotas pelo Legislativo. Feito esse destaque, eu entendo que seja importante mencionar também que a própria criação da lei de cotas é resultado de décadas de reivindicações sociais e de anos de debate no Legislativo. Durante os 13 anos de tramitação do texto no Congresso Nacional, houve diversos debates no âmbito das comissões temáticas e do plenário que evidenciaram versões de mundo em disputa, não apenas relativas às possíveis causas do problema da desigualdade de acesso ao ensino superior brasileiro, né, como também as estratégias necessárias para atenuar ou eliminar esse problema. O desenho final expresso, então, nas legislações que regulamentam essas políticas é resultado de longos debates e acordos que são construídos em diferentes espaços, pautados, evidentemente, por muitos estudos e análises. Finalizando, então, a minha fala, eu gostaria de fazer encaminhar também algumas questões, porque seria bom ouvir falar também, ouvir a professora Clarissa falar sobre alguns pontos que ajudam a evidenciar a complexidade do contexto dessas políticas. Então, professora, pelo que nós percebemos, né, na sua fala, pela sua exposição, a exclusão ela é uma característica que perpassa o sistema de ensino superior brasileiro e essa tendência se mantém a longa data.
Como a senhora mencionou, então, os temas da diversidade e da inclusão social na agenda da educação superior, ela foi impulsionada pela questão racial, inclusive era uma questão que eu também levantaria, que era justamente para compreender um pouco quais seriam esses elementos que teriam motivado, né, a trazer à tona, como a senhora já apontou, a própria atuação dos movimentos sociais, a iniciativa presidencial por reconhecer o Brasil como país racista, e a participação na Conferência de Durban são momentos relevantes para a entrada, né, da questão, para a mudança, a guinada do debate e da promoção de políticas de combate à discriminação racial. Então, o que eu pediria, né, gostaria de ouvir mais a respeito, como a senhora mencionou, a respeito das pesquisas que foram realizadas com os estudantes, gostaria de ouvir mais a respeito das experiências que foram relatadas por eles, e também sobre as avaliações que eles fizeram dessas políticas públicas, cotas e ProUni, porque eu entendo que é importante, né, destacar que os tensionamentos em torno das ações afirmativas, como eu mencionei, nos âmbitos, né, tanto do executivo, judiciário, legislativo, eles também, esses tensionamentos levam a crer que o próprio ambiente que se encontram os estudantes também é desafiador. E olhar e compreender, né, um pouco dessas políticas, das avaliações que são feitas a respeito delas, a partir do olhar do estudante, pode ser essencial para que nós possamos compreender um pouco mais dos efeitos dessas iniciativas, assim como entender parte dos limites e dos potenciais de ambas. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Bruna, por essa colaboração. Passo, então, a palavra à professora Clarissa para que responda, ou, se prefere, posso fazer a minha pergunta agora também. Quem sabe tu faz a pergunta. Isso. A minha pergunta é, bom, primeiro agradecer muitíssimo, né? E me impressionou muitos dados que foram trazidos. Até pensei, professora Clarissa, se não seria interessante enviar para a Faculdade de Direito um texto seu, eventualmente que nós pudéssemos compartilhar, que fosse possível compartilhar com os alunos que querem saber mais, né, sobre esse tema, ou o PowerPoint também, como achar melhor. Mas realmente os dados são muito ricos. E pelo que se pode ver, né, há um perigo no futuro desta política, né, tanto pelos cortes quanto pelo problema econômico e a desistência que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, parece que a coisa está diminuindo, né? Todos os esforços foram feitos, é como uma onda, né? Sobe e desce. Então, a minha pergunta era sobre isso, se poderia incluir uma reflexão sobre como nós podemos ajudar que vamos dizer, essa importante política tenha uma melhoria, né? Afirmo que amanhã será sancionada pelo presidente da República uma lei que veio de sugestão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, do observatório nosso do crédito e superendividamento, sobre um plano de combate ao superendividamento, um plano de pagamento, né? Vamos dizer, para esses alunos que estão com dificuldade econômica, imagino que isso vai ajudar a melhora da economia brasileira, mas tudo demora, né? E essa lei mesmo levou 10 anos para ser aprovada. Então, não é de um dia para o outro que se melhoram as coisas, né? Mas talvez pudesse refletir algumas sugestões que nós, do direito, poderíamos fazer para garantir uma continuidade dessa importante política pública. Muito bem. Eu respondo, então, a Bruna e a Cláudia, né? Eu acho que o primeiro aspecto importante que eu poderia trazer aqui para vocês é uma reflexão sobre essa questão da inclusão e exclusão. Nós trabalhamos com Niklas Luhmann, né? Que é um sociólogo alemão, desenvolveu uma teoria de sistemas, né? Trabalha com a questão da diferenciação, com códigos. E o Luhmann, ele tem ele assume uma perspectiva
que é da forma. Toda forma tem dois lados, né? Ele trabalha com os códigos, né? Todo código tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, e ele tem textos e análises sobre inclusão. E aí ele diz, todo lado da inclusão tem o outro lado da exclusão. Então, nós discutimos muito, né? Como a inclusão pode provocar também a exclusão. Se nós pensamos no sistema de educação, nós sabemos que a educação, o acesso à educação e a permanência é compulsória até o ensino médio, depois não é mais. Então, poderíamos entender que quem é que segue incluído e os outros seguem excluídos, né? Depois nós temos um problema da diferenciação, a diferenciação por níveis, a diferenciação por tipos de curso, né? Então, quem é incluído, né? A reprovação, a aprovação é uma inclusão, a reprovação é uma exclusão. Então, o tempo todo, inclusão e exclusão, eles são faces da mesma moeda, as duas faces da mesma moeda, da mesma forma, né? Então, a exclusão não é um problema do indivíduo, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante. Não é culpa minha que eu estou excluído, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, né? Ou porque eu não tive acesso a uma boa. É uma questão da sociedade, do sistema, né? Então, como é possível garantir mais inclusão, diminuindo a exclusão, né? Então, aí, de novo, é uma questão de política. A política é fundamental, políticas, planejamento, né? Mas para isso também precisa ter recursos, né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, né? Que a exclusão não é um problema, digamos, é um problema do sistema, da própria sociedade, das regras da sociedade, né? Então, por isso que nós temos que pensar em formas de como é que nós podemos incluir mais e melhor, né? Então, não só garantindo o acesso, mas também a permanência. Com relação aos estudantes, né, nós fizemos pesquisas, desde 2007 a gente vem fazendo pesquisa com alunos cotistas, com alunos pró-unistas, fizemos entrevistas, usamos a metodologia da bola de neve, né? Um indica o outro, porque as universidades não nos davam acesso aos beneficiários, então a Bruna foi uma das que mais fez entrevistas, meus outros bolsistas também, fizemos várias entrevistas. E o que eu posso dizer sobre os beneficiários, né? Alguns pontos são importantes. A maioria é a primeira geração da universidade. E aí, os relatos são extremamente positivos, especialmente vindos da família. Eu escrevi um artigo sobre a família e a importância da família com relação aos beneficiários, né? É um capítulo de livro, né? Que eu posso passar depois as referências para vocês, né? Então, esse é um primeiro aspecto que é preciso destacar, e como o fato de estar na universidade, ele se sente um privilegiado, né? Como isso ajuda a disseminar, digamos, essa possibilidade de acesso para demais membros da família, né? Inclusive pais voltando a estudar, amigos, colegas, né? Então, acho que esse é um ponto importante a destacar, o fato de ser a primeira geração a entrar na universidade, né? Um outro aspecto que chama muita atenção é a deficiência do ensino básico, né? Especialmente da educação básica, do ensino médio. Relatos assim, nunca tivemos física, não tinha professor de física, né? Não tivemos matemática, né? Como é que eu ia passar no vestibular na URGS sem ter física, matemática ou química, né? Então, e aí vem sempre a crítica ao processo único
que era o vestibular, né? Com a deficiência do ensino médio público, como ultrapassar a barreira do vestibular. Isso era mencionado muito, especialmente pelos pró-unistas, né? Aí tem outros relatos daí com relação à entrada na universidade, né? Tem um relato muito interessante de uma moça que morava numa vila, né? E ela, inclusive, tinha sido papeleira, ela coletava papel, e passou na PUC, no curso de Direito. E aí ela dizia, eu tive muito problema de me adaptar. Quando eu ia para a vila, eu já não pertencia mais à vila, mas na universidade eu também não me sentia à vontade, não era o meu lugar. Então, ela fica entre dois mundos e está um pouco assim fora do lugar, até se encontrar, né? Isso é um tempo, o fator tempo, nós analisamos isso. O início, os pró-unistas eram criticados porque entravam pela porta, diziam, vocês entraram pela porta dos fundos e agora estão aqui, né? Porque entravam pela nota do Enem e não pelo vestibular. Eram discriminados até pela vestimenta, acesso a xerox, a livros, né? Tem vários relatos de professores ajudando, porque uma coisa é ter o acesso à universidade, bom, mas e quem paga o transporte? Alimentação, livros, né? Então, professores tentavam ajudar, né, bancando o transporte de um aluno, de outro, então há vários relatos sobre isso também, né? Nem no ProUni, nem nas cotas era permitido algum tipo de apoio específico ao beneficiário. Isso era dado como discriminação, não podia. Nem na URGS os cotistas tinham qualquer programa específico para os cotistas. No sistema federal tem os programas de apoio ao estudante, né? Que é, mas para qualquer estudante, tenha ele entrado como cotista ou não, né? Então, essas dificuldades iniciais, elas, no entanto, são superadas ao longo do tempo, e os relatos que a gente tem sobre a avaliação que eles fazem da política é totalmente positiva. Nós não temos um relato de alguém que dissesse, não, essa política é desnecessária. Não, ao contrário, todos os relatos são positivos, do tipo, eu sou uma privilegiada, né? A minha família acha o programa maravilhoso, a palavra que eu diria é uma oportunidade, né? Uma coisa que eu não teria se não tivesse programa como o ProUni, né? Com o meu ensino médio, eu jamais teria condições de entrar na URGS, prestei o vestibular, mas não passei, o ProUni foi a única chance, né? Eu entrei numa universidade que é uma das melhores do Brasil, né? Eu acho que o futuro é promissor, é um estudante cotista, né? Uma coisa que minha mãe sempre colocou para mim, que enquanto negro e mulher a pessoa sofre racismo, ela deve, então, oferecer um diferencial, e esse diferencial é lutar pelos costumes, a educação deve ser priorizada, e assim por diante. Temos muitos relatos que, em resumo, eu diria, são todos extremamente positivos, né? Então, na nossa avaliação como pesquisadora, né? Acho que a Bruna concorda comigo, e no nosso grupo de trabalho, nós analisamos as políticas como tendo sido fundamentais para alterar essa situação que o Brasil vivia de exclusão, né? Hoje nós temos, eu diria, não chegamos, talvez não seja satisfatório, temos que fazer mais ainda, mas nós já temos um percentual bem grande de alunos que ou entram na universidade pelas cotas ou se valem do programa ProUni. E aí vem a questão, né? Como ajudar a política, né? A primeira questão é reconhecer a importância da política, né? Se eu não reconheço a importância da política, por que eu vou investir dinheiro?
E esse é um ponto que me preocupa um pouco com a situação atual, né? Quer dizer, um governo que não reconhece a importância da universidade, da ciência, né? Vive no negacionismo, né? Nós corremos um risco sério, né? De ter descontinuidade das políticas, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é esse: nós temos que defender as políticas, mostrar a importância que elas têm, os pontos positivos, e política sem recurso não sai. Nós sabemos que um dos grandes méritos de chegarmos a uma das melhores pós-graduação aqui da América é o investimento que se faz na pós-graduação, né? Então, o recurso sempre foi fundamental para que o Brasil tivesse uma pós-graduação de qualidade. Mesma coisa é nas políticas. Sem recurso, a política não funciona. Precisamos de recursos. E não só processo. O que nós hoje reconhecemos é que o aluno que vem de baixa renda, ele, ou que é discriminado de alguma forma, ele precisa também de política de permanência. Então, esse é um outro aspecto. Eu acho, professora Cláudia, que, então, resumindo, né, reconhecer a importância das políticas, investir nas políticas e o que também é importante, talvez, é começar a fazer estudos, por exemplo, agora, com a questão do ensino remoto, né? O que está acontecendo com esses alunos, né? Eles têm acesso à tecnologia, eles conseguiram se manter no curso. Então, nós temos outras formas, né, de ajuda, de melhorar a política com outros meios, que eu acho que também tem que ser pensados agora nesse nosso novo contexto de pandemia, né? Eu acho que isso eu sei de várias iniciativas, por exemplo, a PUC disponibilizou Zoom para todos os alunos, né? A URGS tem um programa de recuperação de computadores, né, para os seus alunos que não têm condições. Bom, alguns exemplos, né, mas é preciso realmente pensar nas, digamos assim, em outras medidas que possam ajudar esses alunos a permanecer na universidade, concluir seus estudos. Mas, de um modo geral, os bolsistas, sejam cotistas ou pró-unistas, valorizam demais a universidade e veem chances, assim, também em termos de capital social e capital econômico, né? A linguagem, né? A cultura que eles têm acesso, tudo isso é extremamente valorizado e isso a gente percebe nos depoimentos. Muito obrigada, professora Clarissa, por essa também muito importante resposta. Nós temos duas perguntas aqui, não sei se podemos pelo menos ler as perguntas, já estamos faltando 3 minutos para o fim, infelizmente, dessa belíssima aula magna aqui, não é? Eu realmente agradeço se puderem enviar esses estudos para que coloquemos à disposição dos nossos alunos da graduação. Patrícia, então, poderia ler as perguntas e fazer o encerramento, passando a palavra à professora Clarissa para a sua mensagem final. Certo. Bom, agradecer também pela coleta, exposição e reflexão sobre os dados. A Laila Moliterno agradece. Sou surpresa de como o Enem define e determina a vida dos alunos. Gostaria de saber como a senhora considera que poderiam se realizar ações inclusivas dentro das universidades. E a Marcele Martins, professora Clarissa, gostaria de saber a opinião da senhora sobre a grande burocracia que os alunos enfrentam no momento de não se encaixarem ou não na cota. Ser um empecilho para uma efetiva inclusão, vemos o exemplo da URGS, que eu, até janeiro deste ano, nem sequer tinha matrícula analisada. Fiz o vestibular novamente e abandonei a cota de baixa renda. O sistema nos desmotiva. A permanência é efetiva? E até se eu pudesse acrescentar um pouco no comentário da Marcela, advogando no SAJU, na área de família, a gente tem alguns assistidos que passam no vestibular da URGS, mas trancam no momento de comprovar a renda porque eles não têm pai. Os pais são ausentes, os pais não respondem, eles não conseguem demonstrar
qual é a renda familiar deles, como comprovar esses dados, acabam nos procurando também. Então, eu reforço o questionamento da Marcela e agradeço mais uma vez. Bruna, se quiser me ajudar nas respostas, fica à vontade. Eu acho que a questão de realizar ações inclusivas nas universidades, acho que já falei um pouco sobre isso, né? Importantes são, por exemplo, o apoio pedagógico, o apoio psicológico, né? Vocês imaginem um aluno que chega... Bom, todos nós passamos por essa experiência. Chegamos no primeiro dia na universidade e não sabemos para onde nos dirigir, né? Onde é o meu curso, onde é a minha sala, onde é a biblioteca. Ou seja, a universidade, ela precisa, aí aqui no caso é a administração da universidade, né? Ela precisa ter procedimentos, planejamentos de receber o aluno, de orientar o aluno, né? Então, muitas vezes isso é uma questão possível de ser realizada, mas depende da administração, né? E aí eu queria chamar a atenção para essa questão da burocracia. Vejam, a lei diz que é preciso reservar 50% das vagas, né? E desde 2016 também diz para que tipo de... Como operacionalizar isso é uma questão da universidade. Só queria lembrar, a Bruna fez uma tese de doutorado dela, foi exatamente sobre a legislação, a lei, 13 anos tramitando no legislativo, e depois como a lei se transforma em realidade. Quer dizer, como é que a universidade agora operacionaliza essa lei? E aí as universidades fazem, às vezes... Sabe, o problema da burocracia é a administração da universidade, né? Por exemplo, está acontecendo agora na URGS, que meses depois, demorou muito tempo para excluir quase 140, se eu não me engano, alunos, não, até tinha anotado aqui, não reconheceu os alunos como cotistas, né? O que foi um choque para muita gente que já estava matriculado, que já estava cursando as disciplinas, né? Então, eu só sou pesquisadora, não faço parte da administração, mas o que se percebe é que em algumas instituições digamos, o planejamento, né, da operacionalização da política é muito bem feito, né? E em outras não. Então, há esses inúmeros problemas de acúmulo quase assim, acúmulo de problemas. A URGS é conhecida por ter vários acúmulos de problemas que são levados adiante, não se define direito, demora na decisão, por exemplo, na análise do material dos cotistas, né? Mas, em verdade, alguma burocracia tem que ter, quer dizer, aqui trata-se do cotista apresentar a documentação, né? Mas, como eu falei para vocês, essa documentação é um problema, muitas vezes o aluno não tem a documentação, né? Não consegue comprovar a renda. Bom, aí como é que faz? A universidade talvez tivesse que ter algum tipo de comitê de análise, de apoio ao candidato, né? E dar um tempo para ele fazer o ajuste dessa documentação, né? Mas esse ainda é um problema complicado, eu acho que isso aí ainda leva um tempo até a gente acertar. Mas eu diria que, por enquanto, as cotas, e tanto as cotas como o ProUni, são um programa que permanece, né? Precisam de ajustes, né? Mas cabe às administrações realmente se organizarem melhor, né, para atender esse público novo, né? Esse é um problema que muitas vezes E hoje já ser cotista, eu sempre dizia para mim, ser cotista é um orgulho, entende? Não é... Por que eu não posso dizer que eu sou cotista? Né? Porque na URGS não se podia falar quem era cotista e quem não é cotista, né? Eu tinha proposto, quando eu era professora no curso de Ciências Sociais,
que a gente desse apoio pedagógico para os alunos cotistas, né? E aí fui barrada, não pode, né? Eu digo, não, tudo bem, então vamos dar para todo mundo que precisa, sejam cotistas ou não cotistas, né? Mas a minha preocupação era com um cotista que vinha de uma escola pública de baixa qualidade, né? Que talvez precisasse mais do que o outro, né? Mas não foi barrado, nunca teve. Mas esses são elementos que eu acho importantes, o apoio pedagógico, o apoio psicológico, né? Eu acho que as universidades, de um modo geral, têm já esses diferentes apoios, eles funcionam, né? E os estudantes também, fora os programas de apoio, por exemplo, como alimentação, a URGS, os federais têm PAIS, né, Bruna, o programa de apoio aos estudantes, né, com recursos também. Então, mas, bom, eu não tenho todas as soluções, se eu tivesse seria muito bom, mas fico por aqui. Não sei, Bruna, queres acrescentar alguma coisa? De forma alguma, a professora, acho que ela faz, como sempre, né, um apanhado muito importante sobre essas políticas, como ela bem mencionou, são importantes iniciativas, também complexas, num cenário complexo, e que efetivamente, é o que parece, é que a motivação, o empenho, né, desses diferentes atores acaba sendo muito fundamental. Acho que o diálogo, né, o diálogo entre a administração, os estudantes e o constante aprendizado com a política também sempre é muito importante para que ela chegue aos fins a que ela se destina. Seria isso. Muito obrigado, belíssimas palavras para encerrar esse belíssimo momento do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães e da Faculdade de Direito, e que, além deste projeto de formação continuada, terá um projeto específico para línguas, que também tem esse aspecto, né, de inclusão, porque a língua não deve ser uma barreira, e sim um instrumento para a ciência, né? Então, vamos começá-los depois da pausa, em agosto. Já convido a todos também para acompanhar esse projeto de extensão continuada, num espírito justamente de melhorar a atuação de todos, né, que fazem parte da administração, já que estou como diretora, eu e a professora Ana Paula Mota Costa, achamos que esses projetos podem ajudar os nossos alunos, pelo menos, a ter uma visão mais geral, né, sobre os problemas e, como disse bem a Marcele, né, o orgulho de fazer parte da solução, da movimentação da sociedade em direção a vamos dizer, um futuro melhor, né? Então, por isso, agradeço muitíssimo a professora Clarissa Eckert Baeta Neves e a professora Bruna Anraia por esta colaboração com a formação dos nossos alunos aqui. Infelizmente, o tempo, né, é também um inimigo, porque quando a coisa está boa, a gente nem vê passar, né? Então, muito, muito obrigado. E fica gravado, fica no nosso site, no site do CDA, e agradeceríamos muito se pudessem mandar material para leitura e aprofundamento dos nossos alunos nesse tema tão importante. Eu que agradeço o convite, obrigada a todos, uma boa tarde e um bom seminário, ainda nas próximas sessões. Obrigada. Obrigado mesmo. Um abraço.